Vamos com pesquisa eleitoral que acaba de ser divulgada. A Poderdata AIA trouxe os cenários da corrida presidencial desse ano. Vamos então com os números de primeiro turno. O presidente Lula lidera as intenções de voto. Colocando os números em tela para você, inclusive a trajetória, viu? Em junho, Lula liderava com 40% dos votos, manteve esse percentual na pesquisa de 15 de julho, hoje soma 41%. Flávio Bolsonaro aparecia com 36%, foi para 34%, hoje tem 35%. Ronaldo Caiado tinha 4% em junho e na primeira rodada de julho, agora marca 5%. Renan Santos registrava 4%, depois 6% e voltou aí para os 4%. Romeu Zema tinha 3% das intenções de voto em junho, foi para 4% e agora aparece com 3%. Augusto Cury manteve os 3% nos levantamentos. Brancos e nulos também permanecem em 5%. Aqueles que não sabem eram 3%, foram a 5% e agora estão em 4%. E aí temos os cenários de segundo turno. No eventual segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, temos o seguinte cenário, viu? Um empate dentro da margem de erro. Em junho, Lula tinha 46%, depois foi para 45% e agora voltou para os 46%. Flávio foi de 43%, marcou 43% em todos, é exatamente isso, é o número que a gente verifica aí em tela, em todos os levantamentos, esse registro de 43%. Brancos e nulos eram 9%, depois foram a 8% e mantém aí os 9%. Não sabem, eram 3% e agora estão em 2%. Também temos um outro cenário de segundo turno entre Lula e Romeu Zema. Lula tinha 46%, foi a 45%, hoje está com 44% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa. Zema aparecia com 43% nas duas primeiras pesquisas, hoje tem 42%. Brancos e nulos eram 8%, foram para 9%, hoje são 10%. Não sabem, 3%, depois 2% e agora são 3%, de acordo com a pesquisa. Temos também um cenário entre Lula e Ronaldo Caiado. Lula somava 46%, depois 45% e agora está com 44%. Caiado permaneceu com 43% em todos os levantamentos. Eleitores que votariam em branco ou nulo eram 8%, depois foram 9%, agora são 10%. Não sabem, são 3%. Portanto, trazendo aí os vários cenários de segundo turno, temos Lula empatando dentro da margem de erro com os nomes que foram apresentados. Temos aí um outro cenário, Lula enfrentando Renan Santos no eventual segundo turno. Lula somava 46%, foi a 45% e assim mantém nesse levantamento atual. Renan Santos aparecia com 43% nas duas primeiras pesquisas, hoje registra 37%, portanto, é o nome no qual, no eventual segundo turno, Lula venceria de acordo com o levantamento. Brancos e nulos são 15%, eleitores que não sabem são 4%. Essa pesquisa também analisou o potencial de voto e de rejeição de Flávio Bolsonaro e de Lula. Eles são rejeitados igualmente por 49% dos eleitores. Então temos aí o primeiro recorte, 49% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, 31% dizem que o senador é o único em quem votariam, 14% poderiam votar nele, 6% não sabem. No caso de Lula, ele aparece aí com um índice de rejeição de 49% também, 36% afirmam que o presidente é o único em quem votariam, 11% poderiam votar em Lula, 4% não sabem. E temos aqui um último cenário desse levantamento sobre a aprovação do presidente Lula. Trazendo agora os números também em tela, 49% desaprovam o trabalho do presidente, 43% aprovam, 8% não sabem. A pesquisa Poderdata AIA ouviu 2.400 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 26 e 29 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.
E temos também um outro levantamento que acaba de ser divulgado, mais uma pesquisa agora na sua tela. Vamos para Minas Gerais, tem pesquisa Real Time Big Data com os cenários das eleições presidenciais e também para o governo do estado. Começamos então com o cenário da disputa presidencial em Minas, lembrando do peso desse colégio eleitoral nas eleições. Então temos, num primeiro turno, Lula com 39% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 33%, Romeu Zema 12%, Renan Santos 6%, Ronaldo Caiado 2%, Cabo Daciolo 1%, assim como Augusto Cury e outros candidatos. Brancos e nulos são 3%, não sabem, não responderam, são 2%. E aí vamos para um eventual segundo turno, então, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, temos Lula com 47% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 43%. Brancos e nulos são 6%, não sabem, não responderam, são 4%. A pesquisa também analisou os nomes que o eleitorado não votaria de jeito nenhum. Vamos então ao índice de rejeição. Temos na tela então os números: Flávio Bolsonaro com 51%, Lula 49%, Cabo Daciolo 38%, Romeu Zema, ex-governador de Minas, 32%, assim como Joaquim Barbosa, Ronaldo Caiado 30%, Renan Santos 28%, Rui Costa Pimenta 25%, Augusto Cury 23%, assim como Hertes Dias, Samara Martins, Leonardo Avalanche, Edmilson Costa, eles somam 22% cada. Poderia votar em todos? São 2%. Não sabem e não responderam 1%. Temos também um outro cenário desse levantamento. A pergunta feita foi a seguinte: como é que você avalia o trabalho do presidente Lula? Aí a avaliação do governo. 31% dizem que o governo Lula é ótimo ou bom, 23% regular, ruim ou péssimo, 42%. Não sabem, não responderam, são 4%. Vamos então aqui para essa primeira leitura do levantamento com o Theo Cury. Theo, temos então aqui os cenários de disputa presidencial, com um olhar para Minas Gerais, porque é um importante colégio eleitoral, não só pelo seu tamanho, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas também por aquela máxima: quem venceu em Minas, venceu no Brasil. Importante observarmos o quê? Desempenho de Romeu Zema. Nós temos um ex-governador de Minas que disputa a presidência da República, mas que, de acordo com esse levantamento, não consegue chegar no eventual segundo turno. Não consegue, ele fica estacionado ali nos 12%, é um cenário melhor do que o cenário nacional para ele, em que ele é o quarto candidato entre os listados que melhor pontuam nessas pesquisas de intenção. Nesse caso específico, o que a gente nota é que ele aparece em terceiro lugar com 12% das intenções de voto, Carol, mas ainda muito longe do Flávio Bolsonaro. Então ele tem ali, no melhor cenário, 3 vezes menos, mais ou menos, do que o Flávio Bolsonaro. E Minas Gerais é um estado em que foi governado por Romeu Zema. Então, se já há uma dificuldade de o ex-governador se fazer conhecido nacionalmente, em Minas ele precisaria desempenhar melhor. Não é o caso. Em Minas Gerais a gente está vendo o que é um retrato em todo o Brasil, um cenário de polarização que também é visto lá em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. A gente tem 158 milhões de pessoas que podem votar nesse ano, aptas a votar. Dessas 158 milhões, 34 milhões estão aqui no estado de São Paulo e 16 milhões estão no estado de Minas Gerais. Daí a importância do estado e da necessidade de o candidato que quer vencer as eleições vencer também no estado. Quando a gente olha para esse cenário aí do segundo turno, que está em destaque na sua tela, a gente está falando de um cenário de empate dentro da margem de erro entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Temos também aqui, Theo, o destaque para a importância de um palanque eleitoral para os candidatos em Minas Gerais, justamente por essa conversa aqui que a gente elenca, porque Minas é um estado que desperta tanta atenção na corrida presidencial. Então vamos olhar também para o que esse levantamento traz de informações sobre a corrida para o governo de Minas Gerais. O senador Cleitinho lidera as intenções de voto no primeiro turno. Portanto, é mais um levantamento que aponta a liderança de Cleitinho nessa disputa pelo governo do estado. Bora colocar em tela, então, os números para quem está nos acompanhando. Cleitinho soma
37% das intenções de voto. Alexandre Calil, 15%, Patrus Ananias, 14%, Matheus Simões, 10%, Gabriel Azevedo, 7%, Maria da Consolação, 3%, Flávio Roscoe, 2%. Se possível, a gente também tira a tarja da tela para acompanharmos os demais números. Indira Xavier, Ben Mendes, Túlio Lopes pontuaram com 1% cada. Rafael Duda não pontuou. Brancos e nulos são 4%, não sabem, não responderam, são 5%. Saindo do cenário de primeiro turno, vamos ao segundo turno também, com os números para vocês. No eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus Ananias, o Cleitinho soma 48%, o Patrus Ananias 36%. Brancos e nulos são 10%, não sabem, não responderam, são 6%. E temos também a disputa pelo Senado em Minas. Números em tela. Temos aqui o segundo cenário, perdão, é com Alexandre Calil. Cleitinho Azevedo soma 47%, Alexandre Calil 33%. Brancos e nulos são 11%, não sabem, não responderam 9%. E temos agora os números do Senado. Em Minas Gerais, Marília Campos lidera com 21%, Marcelo Aro, Aécio Neves, Carlos Viana estão aí empatados dentro da margem de erro. O Domingos Sávio também pode até entrar nessa conta aí quando a gente olha para um terceiro lugar. Mas enfim, Marcelo Aro soma 14%, Aécio Neves 13%, Carlos Viana 12%, Domingos Sávio 9%, Áurea Carolina 8%, Euclides Petersen 5%, Marco Antônio Costa 3%, Brancos e nulos 7%, não sabem, não responderam 8%. São duas vagas no Senado, Marília Campos liderando, mas essa segunda cadeira embolada entre Marcelo Aro, Aécio Neves e Carlos Viana. Pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 2.000 eleitores em Minas entre os dias 25 e 29 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E vamos falar mais sobre ele com o Theo Cury, que segue aqui com a gente. Theo, vamos lá. Porque a situação em Minas Gerais, ela está tão peculiar nessa disputa pelo governo, porque o senador Cleitinho, ele quer disputar o governo do estado. Deu declarações públicas nesse sentido. Até então, faltou a convenção do partido, por tinha acabado de perder o irmão, estava ali há uma semana da morte do irmão, então não compareceu à convenção. Chega a divulgar um vídeo gerado por inteligência artificial com a imagem do irmão apoiando a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Só que o Republicanos, o partido ao qual ele é afiliado, realiza ali uma reunião e diz, olha, Cleitinho não vai concorrer. E aí Cleitinho concede entrevistas dizendo, eu quero concorrer. Eu quero disputar o governo de Minas Gerais. Essa confusão o Theo Cury já tinha antecipado para a gente, porque o Theo conversou com o presidente do Republicanos e que falava até de uma perda de timing para essa candidatura. Isso, o Marcos Pereira ele havia dito exatamente isso. Olha, ele perdeu o timing para disputar o governo do estado de Minas Gerais pelo Republicanos, partido do qual o Marcos Pereira é o cacique, é o presidente. Na sequência, houve uma nota sacramentando essa decisão do Partido Republicanos, não só nacionalmente essa decisão, mas um posicionamento do partido especialmente lá no estado de Minas Gerais, dizendo que não haveria a possibilidade de ele ser candidato ao governo pelo Republicanos. Na sequência, o que a gente viu foi uma réplica do senador dizendo que sim, que vai concorrer, que isso não está em discussão. E aí fica em aberto esse cenário. O que pesa nessa história toda? Os números. Os números deixam muito claro que há uma possibilidade real de Cleitinho eventualmente vencer no primeiro turno. Ali, os números mostram ele com uma média de 47% das intenções de voto no primeiro turno, podendo eventualmente ser eleito, a depender do que acontecer nas próximas semanas, no próximo mês, em primeiro turno. Então, isso traz um elemento de complicação nessa negociação e nesse imbróglio gerado dentro do Republicanos. Ele disse que hoje vai conversar com Marcos Pereira, palavras dele para tocar o coração do presidente do Republicanos. Bora conferir se de fato vai ser oficializada ou não essa candidatura. Cleitinho diz que sim, mas tem essa resistência a conferir, Theo Cury, até porque isso vai dizer muito sobre o palanque também de Flávio Bolsonaro ou não lá em Minas Gerais. E ele que falou recentemente em uma entrevista ao Jornal Globo que não confia no Marcos Pereira. Então agora vai ter que ter uma conversa olho no olho para de fato ver se toca o coração e se há essa sensibilidade. Bem, Theo Cury conversando sobre política e eleições aqui com a gente. Valeu, Theo.
Até mais. Vamos para a nossa Conexão Agro agora?